Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano. Eu estou fazendo essa gravação para que aqueles alunos que tiverem dificuldade para acessar o nosso ambiente virtual, o AVA, ou aqueles alunos que não conseguiram ainda assistir presencialmente, ao vivo, a nossa aula, né, que acontece todas as segundas-feiras. O professor está fazendo mais esse vídeo para que vocês acompanhem todo o desenvolvimento e execução das nossas explicações que tem ocorrido com a participação da maioria dos alunos, né? 80, 68, 48 alunos, 72, depende muito da quantidade de alunos do dia, mas que toda segunda-feira o professor então ele faz, né, essa aula ao vivo que nós chamamos de live. Então, para aqueles alunos que porventura não tiveram ainda condições de assistir, o professor vai fazer esse vídeo explicando um pouco as aulas, né, do PowerPoint para que vocês acompanhem, ok? Depois o professor fará um vídeo explicando as atividades avaliativas. Nesse outro vídeo que eu vou colocar para vocês, eu vou explicar a atividade avaliativa 1 e já vou aproveitar e deixar explicado a atividade avaliativa 2, tá? Que são atividades da unidade 2, tá ok? Bom pessoal, o professor então vai dar início à nossa aula, tá? No nosso último encontro, nós falamos um pouco a respeito da importância dos estágios supervisionados, né? E essa importância nós lembramos nos últimos encontros que ela vem desde do parâmetro, né, avaliativo dele, que se refere às diretrizes curriculares nacionais. Então, o que é a diretriz curricular nacional? É a resolução de número 6, de 20 de setembro de 2012. Então, nessa resolução, nós já percebemos que fica muito claro para nós onde, em que local o estágio supervisionado ele aparece na educação profissional e tecnológica ou educação profissional técnica de nível médio. Primeiro, antes de nós falarmos um pouquinho, o professor fez uma abordagem falando a respeito, espero que o áudio esteja bom, falando a respeito do que vem a ser a educação profissional, deixa eu abaixar o celular aqui, a educação profissional e tecnológica, né? Se nós observarmos no artigo 2, ele descreve o que é educação profissional e tecnológica nos termos, ou seja, fazendo uma previsão da 93, 94, 96, que é LDB, assim também como a Lei 11.741 de 2008, que também define o que é educação profissional. A educação profissional e tecnológica, ela tem praticamente 3 modalidades de ensino, né? Então nós temos a formação inicial e continuada, ou também chamada de qualificação profissional, que são aqueles cursos técnicos de curta duração. Sabe, vou dar um exemplo para vocês que estão me assistindo. Curso de 100 horas, curso de 80 horas, cursos de 120 horas de assistente administrativo, por exemplo, curso de agente sanitário de 40 horas, cursos voltados para corte de cabelo, né, que muitas instituições acabam ofertando, eletricista predial, 50 horas de curso. Então essas modalidades que nós chamamos de FIC, o que é o FIC? São cursos de curta duração. Ele entra numa categoria de 1, ou seja, formação inicial e continuada na qualificação profissional. Em segundo, nós temos a educação profissional técnica de nível médio. Aqui nós já temos os cursos técnicos que nós já vemos discutindo nos nossos encontros na segunda-feira à noite, tá? E além disso nós temos os tecnólogos, né? O que são cursos tecnólogos? São cursos
muitas vezes considerado como curso superior, né? E que eles também são chamados de CS, Curso Superior de Tecnologia, CST, né? Curso Superior de Tecnologia, o CST. Então, praticamente no Brasil, nós temos essas três modalidades de cursos de educação profissional. Então, nós temos os cursos de pequena duração, de curta duração, nós temos o curso de ensino médio, curso técnico, e nós temos o tecnólogo. As instituições de ensino da educação profissional e tecnológica, além dos seus cursos regulares, também podem oferecer curso de inicial e continuado, ou seja, o tal do FIC, da qualificação, que são cursos de curta duração. Mas o nosso objetivo aqui é falarmos um pouco do curso técnico de nível médio, tá ok? Se nós pararmos para pensar, professor, por que é importante o estágio supervisionado no EPT, né? Se nós verificarmos no artigo 5, o professor colocou até em destaque aqui, ó, isso o professor também já vem falando no primeiro e no segundo encontro. Lembrem que esse vídeo é para você que nunca assistiu a minha aula, tá? Então, se nós observarmos o artigo 5, os cursos de educação profissional técnica de nível médio têm por finalidade proporcionar aos estudantes conhecimento, saberes, competências profissionais necessárias ao exercício profissional e da cidadania. Se nós verificarmos no próprio artigo 5, ele já vem dando a importância da prática profissional no ensino técnico profissionalizante. Então, desde o artigo 5, nós já percebemos que existe essa importância da unificação entre a teoria com a prática. Então, novamente, o professor fará a leitura. No artigo 5, já fica de uma maneira muito subjetiva, mas nós já enxergamos a importância do estágio supervisionado. Então, os cursos da educação profissional de nível técnico têm por finalidade proporcionar aos estudantes conhecimentos, saberes e competências profissionais necessárias ao exercício profissional da cidadania, com base nos fundamentos científico, tecnológico, social e histórico. Então, muitas vezes, nós estamos observando aqui algumas imagens de alunos de curso técnico de enfermagem. Qual a importância dessas práticas de estágio? Durante o curso, os alunos dessa modalidade de ensino de curso técnico, eles podem até ter tido muita teoria, falar sobre atendimento ao paciente, falar sobre a triagem, né? Eles assistiram vídeos, eles foram orientados, mas a importância está em você vivenciar o processo, em você praticar o processo. Então, a importância do estágio, não só nesses exemplos de curso técnico que eu estou dando, que é o curso técnico em enfermagem, mas a importância do estágio, de você vivenciar ou experimentar o exercício profissional, mesmo que você ainda é um estudante, garante uma formação muito mais sólida quando você for para o mercado de trabalho. Assim ocorre também com vocês, né? É extremamente importante que vocês vão para campo de estágio para que vocês conheçam a área na qual vocês vão atuar, que é da pedagogia voltado para a EPT, para a Educação Profissional e Tecnológica, porque no futuro vocês poderão ser um coordenador de um curso técnico e vocês não vão conhecer nada de um curso técnico na prática, né? Então é muito importante vocês entenderem que qualquer que for a modalidade da EPT, seja curso técnico superior, seja FIC, é muito gratificante para que a gente conheça a importância da prática, tá? Bom, no capítulo 2, o professor colocou um destaque em vermelho que vocês estão visualizando aqui,
para deixar bem claro onde que nesse capítulo está destacado a importância do estágio supervisionado. Então, se nós observarmos no artigo 6, qual que é o título do artigo 6, professor? São princípios da educação profissional técnica de nível médio. O que são princípios? O que é fundamental, né? É óbvio que eu quero depois que vocês façam a leitura do item 1, 2, 3, 4 e 5, mas o professor chama a atenção do 6, 7, 8, porque ele enfatiza de uma maneira muito clara a importância da prática profissional, a importância do estágio supervisionado. O que significa indissociabilidade? É algo que não pode ser separado. Então, a indissociabilidade entre a teoria e a prática é extremamente importante e é o que diferencia o ensino médio, normal, convencional, do ensino técnico, né? Então, como o professor colocou, não só no curso de enfermagem, mas também num curso, por exemplo, de eletroeletrônica, no curso de alimentos, técnico em alimentos, um curso de técnico em administração, um curso de logística, técnico em logística. Vocês acham que somente a parte teórica vai suprir a necessidade da formação pedagógica desse acadêmico, desse estudante? Não. É interessante também que ele participe, é interessante que ele vivencie a parte prática do ensino. Então, assim, é extremamente importante que vocês que não estão assistindo às aulas, que vocês compreendam a importância da EPT. Todo curso de EPT eu tenho que ter a prática, eu tenho que ter a vivência. Se não for o estágio supervisionado, eu tenho que ter visitas técnicas, eu tenho que ter práticas profissionais, como a presença de projetos, empresa júnior. Tem muitos cursos que oferecem empresa júnior. Professor, o que é essa empresa júnior? Eu nunca ouvi falar. É, na verdade, uma mini agência que algumas instituições têm, onde o aluno fará todo o estágio. Então, tem muitos cursos técnicos de administração que eles têm uma empresa que faz todo um atendimento em parceria com outras instituições. Então, a comunidade externa traz um problema para dentro dessa empresa júnior e os estudantes se reúnem e tentam solucionar. A interdisciplinariedade assegurada no currículo e na prática pedagógica, visando a superação da fragmentação de conhecimento e de segmentos da organização curricular. Então, é extremamente importante nós entendermos que, além de não dissociarmos, é indissociável a prática e a teoria, as duas têm que caminhar juntas, as duas devem existir na EPT. Eu também tenho que ter a interdisciplinariedade, porque quando eu vou trabalhar com o mundo do trabalho, quando eu vou prospectar para o aluno a vivência do trabalho dentro do ensino da IPT, eu estou intimamente ligando o meu aluno com várias áreas de conhecimento. Então, o meu aluno, ele tem que saber a teoria, mas ele também tem que saber a prática. E dentro da teoria e da prática, existem várias áreas de conhecimento que são trabalhadas. Então, como o professor colocou, no curso técnico de enfermagem, foi passado o protocolo de como os técnicos devem atender os pacientes logo quando ele chega no hospital, quando ele chega no UPA, quando ele chega no posto de saúde. Ok. Então, quando esse aluno ele vai executar na prática, ele verá que ele tem que ter, muitas vezes, uma inteligência emocional para saber lidar com situações adversas. Ele tem que lembrar da importância prática para que ele consiga executar os procedimentos que foi passado de uma maneira teórica. Então, quando nós trabalhamos com a educação profissional e tecnológica, é extremamente importante nós lembrarmos que teoria e prática têm que caminhar junto,
e a interdisciplinariedade, que envolve várias áreas de conhecimento, várias habilidades, também formam o contexto da educação profissional e tecnológica na formação do aluno. Tá? Se nós pararmos para pensar, quais são o amparo legal dos estágios supervisionados? Então aqui o professor colocou algumas leis que são extremamente importantes para vocês entenderem. Então tem a Lei 11.788, de 20 de 5 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio do estudante. É o que nós chamamos de Lei do Estágio. Lá tem todas as orientações de como deve ser conduzido o estágio. Cada estado, do Brasil, cada estado da federação, existem os seus conselhos estaduais. Conselho Estadual de Educação. Então, cada estado apresenta um conselho que também vai liberar alguns decretos, algumas resoluções, contribuindo na formação do estágio supervisionado dentro dos seus estados. Tá? Minas Gerais tem um conselho estadual, Mato Grosso tem um conselho estadual, São Paulo tem um conselho estadual, e esse conselho é formado por vários profissionais que vão contribuir na aprovação de alguns cursos técnicos. Quando eles farão a aprovação, eles vão conhecer como que aquela escola, como que aquela instituição, ela vai conduzir os estágios. Tá? Então é muito importante nós sabermos que o estágio profissional, que o estágio supervisionado, ele é amparado por lei. Especificamente a lei do estágio, que é a Lei 11.788, ela descreve para a gente qual que é a importância do estágio. Então, o estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental. Então é extremamente importante nós entendermos que o estágio, ele é um ato educativo. Então ele é uma atividade prevista no PPP, no PPC de cada curso técnico. E ele deve ser cumprido. Professor, todos os cursos técnicos do Brasil é obrigado a ter estágio supervisionado? Não. Vocês vão ver que mais à frente o professor vai falar. Tá? Eu só avancei aqui para já mostrar para vocês. Existem alguns PPCs onde o estágio ele é obrigatório. E existem alguns PPCs que o estágio não é obrigatório. Quando o estágio não é obrigatório, o aluno tem que solicitar. Fala, olha, mesmo que no meu curso não é obrigado a fazer estágio, mas eu quero fazer. Então o aluno tem esse amparo se ele acha importante, se ele tem necessidade de fazer o estágio supervisionado. Já tem alguns cursos técnicos que já está previsto a carga horária. Qual a minha opinião a respeito? A minha opinião a respeito é muito clara. Para mim, todo curso técnico ele tem que ter horas de estágio. No entanto, hoje no Brasil nós ainda temos muitos avanços a serem cumpridos. Então, digamos que 80% dos cursos já está contemplada a carga horária de estágio. Outros são supridos com palestras dentro do curso técnico, uma visita técnica no sábado. Então isso depende muito de instituição para instituição, tá? Mas ao meu ver é extremamente importante ter os estágios supervisionados. É como eu disse no último encontro presencial. Como que nós vamos garantir, igual essa imagem que vocês estão vendo aqui, um curso técnico de análise clínica, todos os alunos vendo lâminas para poder fazer hemograma, tá? O que é o hemograma? Todo mundo um dia já tirou sangue,
foi lá no laboratório para ver plaqueta, para ver glóbulos vermelhos, para ver glóbulo branco. Essa moça aqui no meio dessa imagem, de touquinha lilás, ela está fazendo um procedimento estético. Que curso técnico é esse? Curso técnico em estética. Como que eu vou colocar no mercado de trabalho profissionais, principalmente da área da saúde, que vão para o mercado sem ter vivenciado uma prática de estágio, sem ter manipulado, sem ter tido a oportunidade de fazer na prática? Como o Vygotsky coloca, tem que dar sentido à educação. E o estágio faz isso. O estágio dá sentido para o processo. Se nós observarmos a primeira foto, ela fala a respeito do curso técnico em alimentos, né? Então lembra muito o curso superior em nutrição. Então a escola que oferece um curso técnico em alimentos, ela tem que obrigatoriamente ter uma cozinha experimental. Concorda comigo? Porque é ali que os alunos eles vão conhecer um pouco sobre normas de higiene, vão conhecer sobre a importância das boas práticas na fabricação de pães, na fabricação de massas e assim por diante, né? Então, o técnico em alimento ele pode trabalhar, por exemplo, em uma loja que vende somente massas caseiras, e ele vai conseguir não só manipular essas massas, mas também garantir uma ótima refrigeração, um ótimo estágio de conservação, né? Então é importante nós lembrarmos da prática, da experimentação do mundo do trabalho no ensino EPT. E o que é o estágio? O estágio é um período de aprendizagem que se constitui por atividades planejadas pelos professores, supervisores, estágios e coordenadores. Então, se nós observarmos, toda uma estrutura de um estágio não parte somente de um profissional. Então, é um período de aprendizagem, E que quantas pessoas são envolvidas? Desde o professor, que no meu caso sou eu, o supervisor de estágio do Instituto Federal, onde vocês estão cursando, e das coordenações. Além disso, vocês também terão as unidades que vão receber vocês para fazer esses estágios. Então, esses estágios também não dependem somente do Cristiano, da Heloísa e da Valdirene. Tem também o campo de estágio que vão receber vocês. Eu faço um parêntese aqui e lembrando que tem alguns alunos que por motivo de Covid, por motivo de morar na zona rural, morar em comunidades indígenas, ou qualquer que for outra situação, ele não fará o estágio supervisionado prático, ele não irá até uma unidade escolar. Fisicamente, isso eu quero deixar bem claro, fisicamente você não irá. Porém, você irá até uma instituição através do PPC, você vai ter que fazer um estudo do PPC, você poderá fazer uma entrevista pelo Google Meet, se você sentir necessidade, você poderá entrar no site da instituição na qual você está fazendo estágio e conhecer a missão, os valores, a visão, quais são os cursos técnicos, quando que é ofertado o estágio, quais são as disciplinas que é ofertada, se o curso técnico tem visita técnica, se o curso técnico promove algum evento, se o curso técnico tem alguma forma de prática profissional, de atendimento à comunidade, enfim. Existem alguns alunos, eu volto a dizer, aquele aluno que está a 300 quilômetros do seu polo, mata dentro, ele mora numa comunidade indígena. Alunos que está a 170 quilômetros de barco, é de uma comunidade ribeirinha, de pescadores. Alunos que na cidade dele é pequena e ele não tem um curso, nenhuma escola técnica, ele não tem um IF. Então esses alunos nós não vamos deslocar 350 quilômetros para ele fazer o estágio, porque ele não tem condições financeiras. Então esses alunos
farão pesquisas, agendamento pelo Google Meet, aí as tutoras vão auxiliar como que esses alunos farão, mas esses alunos também participarão de estágio, tá? Mas não na modalidade presencial como dos grandes centros que tem vários cursos técnicos para poder realizar os estágios. Mas de qualquer maneira, o estágio é um período de aprendizagem que o aluno tem para verificar, para vivenciar a prática. É o conjunto das atividades de ensino e aprendizagem relacionada ao meio social, porque ele convive com pessoas, ao profissional, porque ele acaba vivenciando e trabalhando com pessoas que já estão atuando, cultural, porque é uma troca de cultura, de informações, e didático-pedagógico também, porque ele acaba lecionando, assistindo aula, vendo procedimentos. Proporcionada ao aluno pela participação em situações reais de vida e trabalho. Vocês estão observando? Conforme eu estou lendo, estou tomando água, tá? Que eu estou sarando de uma Covid. Conforme vocês estão vendo, é importante nós termos essa vivência prática, né? Olha lá, o professor vai ler de novo para você. O que é o estágio? É um período de aprendizagem que se constitui por atividade planejada. Estágio, ele é todo planejado, o que você vai aprender, quais são as competências e habilidades necessárias para pôr você no mercado de trabalho. E o que mais? É o conjunto das atividades de ensino e de aprendizagem, porque você vai aprender e vai ensinar. É uma troca relacionando o meio social, porque você vai conviver com pessoas, profissional, porque são eles que vão te receber e você ali por um período vai ser companheiro deles fazendo estágio, cultural, porque é troca de informações, e didático. Então isso tem que ficar bem claro. É o conjunto de atividades de aprendizagem relacionado ao social, profissional, cultural e didático, proporcionando ao aluno participação em situações reais de vida e trabalho. O mínimo de estágio que um curso técnico pode ter é 30 horas, tá? Então, assim, analisou um PPC, tem menos que 30 horas, está fora das orientações do MEC, tá ok? O mínimo é 30 horas. O estágio pode ser obrigatório. Quando é obrigatório, já está com carga horária prevista no PPC, e o aluno tem que fazer. Na hora que ele faz a matrícula, ele já vai ser informado que no final tem estágio, não tem conversa. E o estágio não obrigatório, o aluno faz se ele quiser. Então o aluno vai lá, professora, eu acho que eu não estou preparado para ir para o mercado de trabalho sem estágio, o nosso curso foi muito fraco, eu quero fazer estágio. O aluno vai então e solicita, a coordenação tem que se virar e dar o estágio para o aluno. Importância do estágio supervisionado. Proporcionar ao acadêmico a participação em situações reais de vida e de trabalho. Consolida a profissionalização, explorando as competências básicas responsáveis pela formação profissional. Possibilita o contato com problemas reais da organização, analisando e implementando possibilidades de atuação em sua área de trabalho. Então, observem a importância do estágio supervisionado. Proporciona ao estudante ou acadêmico a participação em situações reais, o dia a dia de trabalho. Consolida a profissionalização. Então, a partir do primeiro campo, ele vai consolidar, porque ele vai vivenciar o dia a dia da rotina de trabalho. E com isso, possibilita o contato direto com problemas reais que ele vai ter que enfrentar, permitindo a leitura ampla e crítica de diferentes demandas organizacionais. Integra teoria e prática e articulação entre o saber e o fazer. Saber, teoria, fazer, prática. Para não fragmentar a ação profissional, deve-se levar em consideração o quê? Então aqui vocês estão vendo vários estudantes olhando
um estudante de curso técnico em motor de carro. Já pensou que cenário horrível? Um aluno fazer técnico em mecânica de automóveis e nunca ter visto peça, ver um motor aberto? Complicado, né? Então isso mostra pra gente também e nos faz refletir sobre qual a qualidade de curso técnico que nós estamos ofertando no Brasil, né? Então o aluno ele tem, por isso que muitas vezes o Sistema S, que é o Senai, Sebrae, Senac, e também agora os institutos federais já está no contexto da formação dele. Todo tem um laboratório, tem estágio, tem tudo. Mas tem alguns cursos técnicos por aí que deixa a desejar. Mas vamos voltar aqui. Para que a ação profissional é feita? Ou seja, é importante nós termos motor de carro exposto, painel de eletricidade para o estudante ver, né? É importante. Para quem a ação é realizada? Para o estudante. É um estudante que ele teve bastante teoria e pouca prática? É um estudante que vem tendo 50% de aula teórica, 50% de aula prática? É um estudante que teve bastante visita técnica? Ou é um curso técnico que não teve muita prática? Então é nesse momento o estágio supervisionado ele vem para poder, digamos assim, consertar as arestas, né? Então muitas vezes o aluno ele passou por um curso técnico e teve poucas experiências práticas, é no estágio supervisionado que vai ser sanada essa deficiência. Por que realizar o estágio, né? E como fazer esse estágio? Então aqui nós temos algumas perguntas básicas que vocês, se um dia atuarem como coordenador de curso técnico, coordenador pedagógico de curso técnico, ou se vocês participarem um dia de uma construção de um curso técnico, especifica bem esse momento do estágio supervisionado. Tenta responder essas 4 perguntas, né? Extremamente importante na formação do aluno. Esses alunos, volto a dizer, de mecânica de carro, mecânica de Scania, de caminhão e painel de eletricidade, toda a parte de estágio, toda a parte prática tem que ser construída fundamentando nessas 4 perguntas que eu vou ler novamente. Para que a ação profissional é feita? Por que tem que ter a prática profissional, o estágio? Para quem é feita? Como está chegando esse meu aluno para esse campo de estágio? Por que realizar essa ação? Qual a importância do estágio? Na hora que você for descrever, ou autorizar, ou acompanhar o estágio, enquanto coordenador. Pensando um dia você trabalhar como coordenador. E como fazer essa ação? Como montar o estágio? Dimensão teórica e metodológica. Então nós estamos aqui percebendo qual a importância de nós termos a união ou a indissociabilidade entre a teoria e a prática. Está aqui. Fundamentação teórica, receber o paciente, realizar algumas perguntas, aferir a temperatura, aferir a pressão, verificar o batimento cardíaco, perguntar se gostaria de fazer mais alguma observação. Tudo isso daqui é um roteirinho que o aluno vê na teoria. Então o professor ele vai passar para o aluno de estágio, quando o paciente chega, primeira coisa, pergunta quando que começou o sintoma. Tranquiliza esse paciente. Depois verifica a pressão arterial, depois verifica a temperatura. Então tem todo um protocolo a seguir. Uma coisa na teoria e na prática. O aluno ele vai ter então essa oportunidade no estágio supervisionado. Então a fundamentação teórica ela não pode ser separada jamais da prática. Lembrem do início dessa aula. Indissociabilidade, teoria e prática. Eu quero que vocês, conforme eu estou explicando, vai lendo, leia a parte teórica, aferir temperatura, aferir a pressão arterial, verificar o batimento cardíaco. E não é verificar e ficar quieto, é também trabalhando a transdisciplinaridade, trabalhar a parte emocional,
dialogar com a pessoa, saber receber, ter empatia. Então, por isso que as diretrizes que regulamentam a educação, o EPT, ela traz essa visão da importância da teoria e da prática, mas também de várias áreas de conhecimento que formam o profissional. Supervisão de estágio. Aqui nós temos um canteiro de obra. Que curso técnico que é esse? Técnico em edificações, levantar prédios, tá? Supervisão de estágio, processo didático pedagógico de ensino-aprendizagem. O supervisor ele acompanha toda a etapa pedagógica e didática, contribui para a reflexão crítica, onde o saber favorece o trânsito entre a tríade para a concretização do projeto político-pedagógico. Então a importância do supervisor é que ele está sempre buscando melhoria do estágio supervisionado. É uma função pedagógica privativa de competência da assistente social. Por quê? Está sempre constantemente dialogando com os alunos, dialogando com o professor, dialogando com todos. O supervisor de estágio, tanto do Instituto Federal como do local onde você fará o seu estágio, é uma figura extremamente importante na sua formação, tá? Porque ele vai estar acompanhando de perto você, ele vai estar de olho nos seus passos dentro da instituição, tá? É um espaço de intermediação entre a instituição de ensino e as instituições que ofertam o estágio. Eu acabei de falar. O supervisor de estágio ele vai te acompanhar. Mesmo à distância, ele vai saber os seus passos no estágio supervisionado. Alguns supervisores acompanham literalmente, presencialmente, outros somente quando você entrega as documentações. E o estágio e supervisão possuem responsabilidade ética e técnica na formação um do outro. Bom, estagiário, sujeito do processo de formação profissional, mas aqui são mais conceitos, eu não vou me estender. Supervisor acadêmico é aquele que avalia a aprendizagem do aluno no estágio, e o supervisor de campo é aquele que acompanha o aluno em loco, presencialmente, tá? Através do estágio supervisionado, nós podemos verificar as rotinas e o dia a dia do ambiente escolar. Então, quando vocês forem para o estágio supervisionado, é ali que vocês vão verificar o dia a dia de uma escola que oferece o curso técnico em EPT. Cumprimento do regimento escolar. Então, um aluno ele desacatou um professor. Como que acontece a tratativa com ele? É chamado os pais, ele é advertido, ele é suspenso. Como que vocês trabalham isso? Você vai estar ali na escola vivenciando, olhando, perguntando. Registro de ocorrência e advertência, acabamos de falar. Coordenador pedagógico, aqueles alunos que chegam atrasados demais, o que vocês fazem? Vocês deixam de castigo, entre aspas, né? Deixa o aluno ali perder a aula, dá uma punição para ele, deixa o aluno entrar na sala de aula, como que acontece? Registro de atendimento aos pais. Quando os pais vêm até a unidade escolar, vocês fazem uma ata de reunião? Como que esse pai relaciona com a escola? Controle de atestado médico. Tem muitos alunos que apresentam atestado médico, principalmente nesse cenário pandêmico. Como que vocês controlam isso, né? O excesso. Envio de casos ao conselho tutelar, talvez algum aluno que respondeu algum professor, que agrediu algum colega. É comum chamar o conselho tutelar, não é? A busca ativa, aquele aluno que faltou, aquele aluno que ficou com Covid, aquele aluno que ficou doente, aquele aluno que desapareceu. Como que você, coordenador pedagógico, faz esse tratamento, né? Então é muito importante nós percebermos o quanto a coordenação pedagógica ela atua diretamente junto com o estágio supervisionado, né? Então, no estágio que vocês vão perguntar e vão tirar todas essas dúvidas. Acompanhamento do rendimento dos alunos, recuperação e conselho de classe é executado aqui? Não é? Plano de intervenção pedagógica, como que é feito, né, para recuperar a turma, para recuperar aquele aluno individualmente que não está muito bem. Dentro da nossa unidade 1, o professor deixou também praticamente 2 artigos para vocês lerem
e para depois vocês participarem do fórum. O primeiro artigo, ele chama assim: 4 diferentes visões sobre o estágio supervisionado. Então, o que chama atenção? Nesse artigo, ele traz a visão de 4 segmentos: do aluno, do supervisor de estágio, do coordenador do curso e assim por diante. Aqui o professor deixou separado alguns itens e eu quero que vocês depois façam a leitura, porque é o que mais chama atenção e é em cima dessa fundamentação que vocês irão para o fórum, né? Então é muito importante vocês estarem atentos que nesse artigo é discutido qual é a importância do estágio, é discutido o amparo legal que está previsto na própria LDB, no artigo 65, onde ele coloca a importância do estágio supervisionado. E ele ainda aqui no final coloca, ó, ainda comenta que o estágio curricular supervisionado de ensino é um componente curricular obrigatório, integrado ao PPP e à supervisão profissional. O estágio é um momento de formação profissional do formando e não é uma atividade facultativa. Então aqui ele coloca muito claro no início qual que é a importância do estágio supervisionado. Eu quero que vocês façam a leitura. Esse artigo está disponível no AVA, no Moodle, tá ok? Continuando. O que os alunos pensam sobre o estágio supervisionado? Vocês também vão encontrar isso no texto, né, no artigo. 4 diferentes visões sobre o estágio supervisionado. Com esses dados fica claro que ao terminar o curso, o estudante tem pouquíssima experiência com a sala de aula. Então isso mostra pra gente que o estágio supervisionado nunca é demais. O estágio supervisionado não será e nunca foi e nunca será algo desnecessário. Ele é algo extremamente importante. E é através do estágio supervisionado que o aluno vai conhecer a realidade. Todo médico, para ser médico um dia, ele passa por um estágio, por residência. Nutricionista também, dentista também, qualquer área de engenharia tem que fazer estágio. E por que o professor não? E por que vocês, enquanto estudantes de pedagogia da EPT, não farão? É óbvio que farão. Alguns presenciais, outro à distância, mas farão. Então aqui, essa tabelinha mostra pra gente o que os alunos acharam, né? A disciplina de estágio supervisionado acrescentará algo na sua formação? Então aqui você tem as porcentagens. Vai acrescentar teoria e prática, vai acrescentar a visão de ser professor, a experiência do conhecimento, método e técnica. Quer dizer, o estágio supervisionado ele acaba sendo um fechamento e algo bem amplo na formação dos alunos, para a visão dos alunos, tá? Aqui nós temos várias experiências do PIBID, né? Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. O que o professor quer chamar a atenção aqui? Para quem for para campo de estágio, não seja aquele estagiário apático. Vão para salas, pedem licença, façam entrevista com o coordenador, com o diretor, se coloque à disposição da instituição, se coloque a ajudar, né? Porque nós temos grandes exemplos de estagiários. Só um minuto. Então é muito importante nós termos estagiários que podemos fazer a diferença. O artigo 2 já fala sobre a importância do supervisor de estágio. Qual o papel do supervisor de estágio, né? Se o supervisor de estágio não te receber bem, será que você fará um bom estágio? Né? Se você não tiver empatia e não tiver esse apoio da instituição, será que você fará um bom estágio? E assim também para os alunos da EPT, se forem para uma empresa fazer um estágio e a empresa não for tão boa, não passar excelentes valores, que experiência ele vai trazer do estágio? Então o artigo 2, ele nos faz refletir sobre a importância do mestre, do professor formador para o campo de estágio.
é extremamente importante que a gente tenha supervisores de estágio extremamente engajados na formação dos estagiários, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe nos artigos, porque eu quero forçar vocês a lerem. Vocês devem abrir os artigos que já está disponível no ABA, fazer uma leitura e participar do fórum. Para esse momento, para quem nunca assistiu uma aula minha, que já teve 3, essa será a 4ª, eu estou gravando esse vídeo, mas eu convido a vocês se esforçarem para estarem presentes toda segunda-feira, das 19h30 às 20h30, tá ok? O professor vai encerrar a aula, deixa um recado, participem do fórum da unidade 1. O fórum é extremamente importante que todos participem. Eu vou encerrar essa gravação para que a gente faça uma outra das atividades, tá ok?